Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast, Além da Sala da Trilha Educação. Hoje nós vamos conversar sobre as viagens com pernoites, uma experiência rica que transforma toda a educação em conteúdo para todos os alunos. Aqui hoje está comigo novamente meu parceiro, amigo, irmão, né, Pinto? Sim. Eduardo começou desde sempre comigo, é nosso educador, historiador, responsável pelos produtos pedagógicos da trilha, ali dentro dos projetos, ama uma pernoite, ama desenvolver todos os conteúdos que envolvem cada destino. Aqui está o nosso querido Nelson, coordenador do ensino médio do Rio Branco de Campinas, né, Nelson? Nelson está numa parceria conosco há mais de 10 anos, uma escola querida, que a gente faz questão, né, de expressar o quanto a gente valoriza um colégio que tem uma cultura pedagógica, porque as pernoites do Rio Branco existem uns projetos. Esses projetos para ir além da sala, né? Seja muito bem-vindo, Nelson. Eu que agradeço o convite, né? Sou Nelson, né? Como ela comentou, e é um prazer estar junto com a trilha, não só nos estudos do meio, né? Mas conversando com vocês, é sempre um prazer construir os projetos juntos, né? Eles nunca são feitos a uma única mão. A gente, né, sempre conta com a parceria e a experiência de vocês para poder contribuir, né, nessa riqueza de experiência para os nossos alunos, né? Já há muito tempo, como você falou, há mais de 10 anos. A gente é uma escola longeva, já de 163 anos, isso é bastante. Bastante. Né? Mas independente da presença do Nelson lá na coordenação, eu já estou há mais de 20 anos na escola, mas independente da minha presença, o estudo do meio é algo que é cultural dentro da escola, né? É algo que vai, como vocês falam, vai além da sala, vai além do Nelson, né? Vai além do vestibular, como é o slogan da nossa escola. Né? São riquezas que contribuem para o construto intelectual do nosso aluno e de vivência, né? De vida. Isso aí. Muito obrigado pelo convite, né? Um prazer sempre estar na presença de vocês aí. Eu queria começar, né, te perguntando, você tem muitas colaborações para dar esse sentido, porque atua no colégio, tem essa cultura, mas assim, por quê? Quais os motivos que faz você defender o estudo do meio como estudo de meio com pernoite, né, essas saídas pedagógicas, viagens pedagógicas, como instrumento para desenvolvimento da educação? Os motivos. Então, poxa, eu sou químico de formação, né? A química ela tem um processo empírico na sua, na sua construção que eu acho que está dentro de mim. Mas, como eu falei, independente de mim, eu estou falando do projeto da escola, né? Então, óbvio, com essa minha experiência da química, em que a gente sempre tem o laboratório, as experiências como parte, né, do processo de aprendizado, eu vejo, né, os estudos do meio, a escola, o Rio Branco vê o estudo do meio como parte disso, né? Então, isso não é novo, né? Se a gente for lá para a Grécia, né? Não sei, né? Depois vocês me corrigem, ainda bem que é um podcast, depois o pessoal corrige aí. Mas, né, as aulas peripatéticas, né, do Aristóteles lá já tinha isso em mente, né? É você sair, é você, né? É o trabalho de campo, é você conversar com o outro, você enxergar o outro, sair da sua bolha, né? E o Rio Branco, inicialmente, busca isso, né? Eu falo que, através de 3 grandes pilares que a gente sempre cuida, né? Você bem falou aí, Rosa, do projeto, é o que nos move. Então, o estudo do meio, ele existe, mas a gente não faz só pelo estudo, né? Pela viagem turística, que também não é de se desperdiçar, mas são complementos, né? Então, quando a gente fala de fazer um projeto, a gente tem sempre 3 pilares que são analisados ao extremo, que o primeiro deles é o projeto pedagógico. Precisa ter uma intenção, precisa ter uma funcionalidade que, vai buscar, né, que a gente vai atrás. Pode ter a questão da segurança. A gente falando de pernoite, né, a gente vai chegar no nosso assunto de pernoite, você precisa dar a segurança para as famílias, né, que estão ali investindo, né, com os seus filhos, um lugar que eles possam, né, estar seguros, em que eles possam se alimentar direito, em que eles possam
Né? Um exemplo, né? Quando a gente vai para locais onde tem mar, por exemplo, tem lá um bombeiro, tem, né, um enfermeiro. Então, né, projeto pedagógico, segurança e, óbvio, financeiro. A gente tem esses três pilares, eles precisam se conversar para que, de fato, o estudo aconteça. Né? Não adianta nada eu pensar em algo mirabolante, né, que um custo altíssimo. Falei das aulas PA, vamos para a Grécia, então não é, então o custo talvez não seja tão convidativo, mas ao mesmo tempo, né, se eu equilibrar esses três pilares aí, a gente faz acontecer. E vem fazendo acontecer nos últimos anos, né? A gente já fez aí viagens que foram sensacionais, que quando você conversa com os alunos, nos eventos que a gente tem na escola com os ex-alunos, você vê que é o que fica, né, gente? Ele talvez não lembre exatamente, já que eu sou de química, né? Eu tô me aventurando aqui, mas você vai falar, talvez ele não lembre sei lá, da guerra do Peloponeso, lá da Esparta e Atenas, né? Mas ele lembra que ele foi visitar um costão rochoso, ele lembra que ele foi, né, no Congresso, né, em Brasília. Não se esquece essas coisas. Não se esquece. Né? E não só dos lugares, as pessoas que estavam com eles, né? Então isso eu acho que traz um repertório emocional também de vida que é algo que a gente busca muito, não é só o intelectual, né? É o social, emocional, vem tudo junto hoje em dia, né? E o estudo do meio contribui para tudo isso, né? E hoje em dia, né, não tem como o aluno não desenvolver as habilidades sociais dentro de uma pernoite, né? O socioemocional que a gente fala, autonomia. Integração, autonomia, sim, perfeito. Resolução de problemas. Perfeito. Tudo isso agrega muito na formação como um todo, né? Que a gente busca essa formação como um todo, né? Foi num ponto fundamental. Estou no ensino médio, né? A gente, né, trabalha ali com o pessoal ali dos seus 14 aos 18 anos. E essa questão da autonomia parece que é um detalhe, mas não é. Eles ali, né, conversar em outras línguas, né? A gente tem alunos ali que falam alemão, que falam inglês, que falam espanhol. Quando encontram, né, pessoas que estão fazendo um turismo diferente lá do turismo de praia, né, um turismo cultural imersivo dentro do Brasil, por exemplo, vai lá para Minas Gerais. Pô, o turismo de Minas é diferente do turismo que está lá no Rio de Janeiro, são diferentes, né? Nenhum melhor, nem pior, mas são diferentes. E esses turistas, quando encontram nossos alunos fazendo esses trabalhos tão ricos, é muito gratificante. Impacta muito na vida deles. E a gente tem que incentivar mesmo, valorizar cada vez mais, fazendo projetos que incentivem esse tipo de atividade. Você falou de ir para a Grécia, então vamos falar de ir para os locais. E olha lá! Você que é um grande defensor aí, né, que entende o estudo do meio e as viagens pedagógicas como uma ferramenta poderosa aí na educação, fale um pouco dos destinos que você conhece e também o que não conhece, mas que você indicaria como bons destinos. A gente, né, o que faz a gente definir um lugar específico são algumas variáveis, né? Aquelas três que eu já comentei no início aqui, mas a gente tem, por exemplo, quer ver? A gente, um bom tempo, eu estou falando lá em 2012, até antes, 2009, enquanto eu estava em sala de aula, a gente, por exemplo, ia para a Ilha do Cardoso e ficava na Ilha do Cardoso. Era um projeto sensacional. A gente visitava Cananéia, ao invés, né? Tem um estudo do meio que a gente faz que é Ilha do Cardoso e Cananéia. Hoje a gente fica em Cananéia, mas antigamente a gente ficava lá em... Não vou ser saudosista, não. Tem pontos positivos dos dois lados. Mas isolamento. Mas ficava na ilha, né? Era um lugar que tinha ali, né, muito rústico, né? E os alunos gostavam muito de ir nesses. Só que foi um estudo que ele foi saturando. A gente criou, essa cultura da escola é bacana porque a gente cria uma expectativa no aluno. Quando eu chegar no primeiro ano, eu vou nessa viagem. Quando eu chegar no segundo ano, eu vou nessa viagem. Isso é uma riqueza a gente construir, gerar essa expectativa. Quando eu chegar nessa série, eu vou fazer esse estudo. É um prêmio, exato. E aí, por exemplo, a gente ficou muito tempo indo, então, em Cananéia, Ilha do Cardoso. Só que saturou um pouco. Né? Falei, poxa, a galera sempre... Vamos tentar mudar? A gente mudou para Paraty, Ubatuba, né? A gente tentou uma época até ir na Flick, mas que sempre é no meio do ano, é complicado ir por conta das férias.
Mas a gente mudou. Fomos para a Ilha Grande, ficamos na Ilha Grande uma época, e aí, né, começou a ficar caro, de novo, lá os 3 pilares, né, o preço aumentar, pô, vamos ficar no continente, ficar em Ubatuba, tem outras experiências lá nas universidades, né, na USP, que tem uma unidade lá. A gente começou a visitar as comunidades, né, que tinha autossustentáveis, que tem ali, né, na Mata Atlântica, que é sensacional. Só que também começou a ficar, depois da pandemia, o preço lá aumentou muito, a gente falou, poxa, já fazia uns 7, 8 anos que não voltávamos para a Ilha do Cardoso. Só que a gente descobriu que dava para visitar um quilombo que tinha lá, né? Então, hoje a gente faz um trabalho grande, né, que a gente chama de ERER lá na escola, que é Educação para as Relações Étnico-Raciais. Poxa, olha que bacana a gente levar esses alunos que estão estudando de forma mais aprofundada a isso, né? Lá visitar um quilombo, saber deles, né, como é que eles vivem, né? Então, quando a gente fala dos locais, a gente é impossível desvincular das pessoas, né? Então, a riqueza, quando a gente vai para um lugar desse, né, a gente vai para uma comunidade indígena, para uma comunidade quilombola, eles poderem conversar com um caiçara, um cara que está lá na praia, pô, é de verdade. E é de verdade. Então, e o produto disso é muito grande. Então, quando você fala, o que vocês, locais, então, né, eu falei locais aqui que são vinculados mais a ações ambientais, né? Mas a gente, né, tem um que a gente adora, que é para Brasília. Eu acho que a Brasília é um divisor de águas. Brasília, eu falo que muda a pessoa, né? Tipo, o telejornal não é mais o telejornal, né? Não só é um misto ali de você inflar o peito. Poxa, olha quanta coisa legal que tem no meu país, quanta coisa legal que tem no Brasil, mas ao mesmo tempo te dá uma criticidade em cima de que, poxa, eu tenho que zelar por isso também. Isso. Eu estou aqui numa situação eu falo, estudar num colégio como o Rio Branco, né? É um privilégio, né? Então, eu, na minha situação de privilégio, eu tenho que trazer algo para a sociedade, né? Eu preciso ser responsável por isso também. O estudo do meio, ele tem esse compromisso. Então, imagina, ele está em Brasília, vai pegar avião. Então, essa autonomia, ele tem que estar com os documentos em dia. Ele se toma remédio, precisa estar com os remédios. É lógico. Exato. Tem gente cuidando, a equipe, né? As equipes que a gente vai são muito completas. Exato. Mas tem o lado dele de se desenvolver, né? Não precisa ficar ligando toda hora para o pai, para a mãe. Aliás, né, os pais até reclamam de vez em quando eles estão viajando, eles não querem mais ligar para o pai e para a mãe, né? Nesses estudos de pernoite, né? Eles não... E também, né, Nelson, estar atento, né, ao projeto em si, do colégio, juntamente com roteiro, com né, a trilha, o roteiro a ser cumprido. E são experiências, né, que o aluno, eu acho que ele nunca imagina que ele vai vivenciar quando ele está do Congresso Nacional, na sessão, né Pim? Do STJ, sabe? Itamaraty, aquele palácio maravilhoso, né? Indescritível. Então, isso ninguém tira dele, né? Então, as pernoites, eu acho que vem agregar, não só a parte socioemocional, mas essa parte aí da cultura que a gente fala que vale por meses de sala de aula, né? Vale por meses da sala de aula. Né, Rosa? É imersivo mesmo, né? Não é... Você está no espaço, você está com os personagens. Exato, você está com os personagens, falou tudo. E você, né, o aluno, cada vez mais a gente traz para a pedagogia a necessidade do protagonismo do aluno dele. Exato. Dele impactar no currículo dele, inclusive, no que eu gosto, né? Então, o pernoite, ele é fundamental para isso. Você ficar 2, 3 dias num lugar, é diferente de você, vou de manhã, volto à tarde. Não que não tenha o seu valor, mas para os menores, você tem um impacto. Com os maiores, eles necessitam de algo mais imerso mesmo, é uma vivência. Né? Então, como a gente falou dessa questão do meio ambiente, mas também essa questão, né, citada aí em Brasília, que é possível, né, ser feito em Minas também. Exato, aquela riqueza cultural. Que é muito legal, né? E a gente já passou, nossa, eu teria aqui N experiências e fatos que a gente podia trocar aqui falando, podia passar o dia falando do que eles viram, do que eles, né? Brasília mesmo, né? A gente até pintava
que quando teve a votação para Exato, eu estava nessa também. Às vezes não consigo em todas, né? Que atualmente, né? Eu ceder espaço. A gente ficou preocupado, mas... né, Pim? Se ia ter manifestação, se não ia. O marco temporal também foi. O marco temporal, né? Tem uma foto dos nossos alunos do lado do Raoni. Imagina você ter, talvez na hora, o aluno que estava do lado do Raoni não tinha pego agora, caramba, olha quem que estava do meu lado. Foi bem lembrado essa experiência. Nós tivemos a sorte de estar lá em momentos assim muito decisivos, de assuntos bem polêmicos. Exato, polêmicos. No próprio STF. Porque essa questão do senso crítico, né? Nessa idade, ensino médio, né? Os alunos já têm maturidade para discernir sobre as coisas, na opinião deles mesmo. Então, a gente dá os fatos, né? Eles que se posicionam. Né? Uma coisa que impacta muito nesse estudo do meio para eles é a questão da imprensa internacional. Né? Exato. Eles têm ali a possibilidade de falar com a imprensa do mundo inteiro, de como eles veem o Brasil, né? E aí é legal você... A imagem que o Brasil projeta. E tem também a questão das relações internacionais. Sim. Né? A questão... E inspirador, o que você falou é muito importante. Inspirador para o futuro deles, né? Que profissão, né? Se você é jornalista, se você é diplomata... Né? Muitos ratificam lá. Exato. Por essa experiência. Nós temos uma aluna agora, né, que está âncora aí da CNN, não vou falar o nome dela, mas ela fez esse estudo aí. Né, a gente tem N exemplos, né, de experiências que foram fantásticas, né, e a gente né, como eu falei, não é o Nelson que fez, é um corpo docente, é um projeto muito robusto, é uma empresa que dá suporte, não só a empresa que a gente sai daqui, a gente está em Campinas, mas quando chega lá, né, a gente tem lá os monitores que são locais e que tem que ser muito bem escolhidos também. Exato. Né, e os nossos, a responsabilidade, né, a nossa equipe é especializada justamente, porque é uma responsabilidade muito grande, né, estar em contato com os alunos. E adolescentes, né, a gente sabe que adolescente a gente tem que estar de olho, né, e né, essa questão de fica em hotéis, né, os meninos ficam no andar, as meninas no outro. Eles têm um momento de lazer, de descontração, mas né, a gente tem um cuidado nosso. Exato, também, né? Os monitores corujas, né, que ficam à noite para que se preserve uma segurança total e um atendimento caso necessário. Nos dá uma tranquilidade. Exatamente, é muito bom isso. Aproveitando que você falou dessa questão da construção, do estudo científico, fazer o corpo docente e tudo mais, como para ter essa cultura, é muito necessário o envolvimento do professor no estudo. Sim. E coordenar isso. Qual que seria o ganho que o professor ganha quando ele compra a ideia de um projeto? Nossa, assim, né? O além da sala de aula, né? Quando o professor, mesmo os que não vão, né? Não é todo o corpo docente que vai. Mas a gente vai com um número representativo de professores ali que o aluno vê o professor fora da sala como um indivíduo, ele ganha, né? Isso impacta dentro da sala de aula. Né? Aquele aluno, o aluno que nem gosta muito da matéria que você ministra, poxa, ele te respeita como pessoa, ele ajuda até na sua aula, né? Ele passa a não ser mais aquele cara que está sempre te provocando e tal, né? Porque, como eu falei, tem momentos ali de estudo, mas tem momentos de descontração, de tocar violão, de conversar, de cantar, né? Conhecer melhor o outro, né? Um conhece melhor o outro e outra, né? Você está num meio fora, imagina, você está numa praia, junto com um professor de matemática. Ele vai ver que ele não está ali toda hora querendo falar, né? Do quadrado da hipotenusa. E à noite tem um jantar com dança, né, Pi? Lá no Litoral Sul. Fandango. Então, para o corpo docente, eu falo assim, tanto é que anos que a gente, o esforço nosso é para isso, para você ganhar o ambiente. Você ganha a sala de aula, você ganha o corredor. Você mesmo. Contribui para o ambiente da escola. Né? O vínculo, cultura, né? Na minha concepção tem a ver com isso. Você, falei, o professor, ele deixa de ser só o cara que vai ali dar aula da disciplina X. Sempre lá, a nossa equipe lá, educação com afeto. Exato. Faz educação sem afeto. Exato. A gente tem um trabalho na escola hoje de mentoria com os alunos. E essa mentoria é individualizada. Então, quer dizer, um tete-a-tete com o aluno.
Claro. O professor está conversando ali sobre as dificuldades dele, sobre as estratégias de estudo, sobre as coisas que ele gosta. Sim. O que você gosta. E essas viagens, esses estudos, e são lugares para isso também. Exato. E aí, o que você gosta? O que você está lendo? Que filme que você viu? Que série que você está... Exato. Né? E isso... Vai descobrir as vocações, né? Exato. Isso se Fora com o descobrir material as de estudo. vocações, né, Pim? Porque às vezes um aluno, através de uma viagem, ele descobre Desperta, né? desperta uma vocação dele. É E eu sensacional. acho que se encontra com o material de estudo, né? Uma coisa não está desvinculada da outra. Não está né? mesmo. É só sala de aula, tem que ter conteúdo. Não, tem que ter, mas tem que ter tudo para ser de Exato. fato significativo. Então, principalmente no ensino médio, né? As pessoas têm muito aquela visão tecnicista. Eu vou aprender X, que eu vou usar esse X em algum momento da minha vida. E não necessariamente tem essa relação direta aí, né? É verdade. É além da sala mesmo. É além da sala. Esse ganho, para mim, é um dos maiores. Você ganha para o ambiente de sala. Como você falou, os professores, dentro dessa cultura, os professores também, quando eles viajam, a trilha, eles levam normalmente os nossos professores. Antes, tem um lugar, os próprios professores, não estou com um projeto assim assado, vocês não querem ir lá com a gente para ver se é viável a visita dos alunos, se tem acomodação para essa todo mundo. construção junto é tão rica, porque vocês trazem tantas coisas para a gente, porque quem conhece de fato as necessidades do colégio é o colégio. Sim. É o professor. Sim. Ele sabe aonde é que ele precisa ancorar o conhecimento no real, né? No fatídico. Perfeito. E o CDB é perfeito para isso. Né? O professor fica com outro olhar. Até ele, quando ele vai fazer viagens individuais, ele fica, olha, se eu dava para fazer isso. E o bacana, eu percebi, nós fizemos agora recentemente uma viagem, né, para Paranapiacaba, e quantos alunos já sabiam daquilo, né? Ou seja, é muito legal. Volta contando. Eles vêm perguntando, e tal coisa que eu sei que aqui tem, porque isso é muito legal. Então, é pré, é durante e é pós, né? Então, isso dá um de projeto. E a trilha proporciona as visitas técnicas, né? Sim. Isso ajuda a alinhar todo o conteúdo, todo o projeto e realmente fazer daquela viagem um sucesso, porque daí os objetivos se casam, né? O PIN, na verdade, ele sabe todas as expectativas do colégio com relação a todo esse processo de aprendizagem naquela viagem, a apostila que é trocada, sim. Né, que é conversada, isso é fundamental também, né, Pim? Sim, é um trabalho diferencial nosso, né? Que eu acho que, na verdade, traz um sucesso, porque quando a gente não sabe a expectativa, os objetivos específicos, gerais, daquele conteúdo em si, de repente o educador vai para o caminho contrário do que se está esperando. Força, né? Uma situação inexistente, né? A gente brinca, tem uma piada lá na escola que a gente fala assim, precisa contextualizar a matemática. Isso. Aí o cara fala, Jesus foi a feira, né? Não é bem isso. Né? Não vamos falar que fulano comprou treme lá, foi lá na ilha, comprou 5 baleias. Não é isso. É um contexto muito mais amplo, né? Mais profundo, muito mais profundo. E todo esse cuidado aí, com toda a equipe, né, Pim, dos educadores, a gente gosta e se preocupa, sim, né? Sim, porque a gente fica feliz, né? Quando volta, a viagem deu certo, foi atingido os objetivos. Não é da noite para o dia, né? O nosso planejamento do ano, né? Aquele planejamento inicial, a gente fica uma semana antes, né? Já com os professores, antes dos alunos voltarem para o ano letivo, o tema já agendado. O que vai ter de estudo do meio, qual vai ser o tema, o que a gente vai fazer. Né? Então não é assim, vamos fazer, sai do nada. Não. É algo que vem a partir lá da construção do planejamento do ano. Né? E fora também depois que eles apresentam, né, Nelson? Apresentam. Isso no médio é muito legal. Uma banca, né? Conta um pouquinho disso pra gente. Então, na verdade, é uma experiência que a gente tem lá de trazer para o nosso aluno o primeiro contato com o universo acadêmico universitário. Então, né, lógico que a gente, né, faz com que o aluno seja protagonista, em que ele possa, de que forma eu posso apresentar essa vivência que eu fiz? A gente deixa isso, né, um pouco a critério deles. Mas, ao mesmo tempo, a gente direciona algumas coisas. Então, por exemplo, a gente já chegou a fazer podcast, mas, via de regra, uma das coisas que mais a gente vê resultado, e é muito legal, é eles apresentarem com uma banca. Então, todos os professores que fazem parte do projeto, todos mesmo fazem parte, todas as áreas, eles estão ali
para escutar, né, um projeto que seja através de uma revista, um documentário que ele produziu. Então, ele vai defender o trabalho que ele fez. Então, tem lá a Conjuntura Política de Brasília. Ele vai apresentar, o grupo vai apresentar uma banca de professores que vai analisar segundo os critérios que a gente faz com rubrica, né? E são muito ricos. Né? Ano passado, acho que eu até mostrei para vocês, o pessoal que foi para Brasília fez uma revista digital, só que dentro dessa revista digital tinha vídeos, né? Acho que aquela das meninas. As meninas que começaram a estudar, viram, poxa, eles começaram a estudar arquitetura de Brasília e viram que não tinha muitos nomes femininos nas assinaturas dos projetos. Elas se incomodaram com isso e foram atrás e descobriram tantas coisas legais ali sobre, né, sobre esse assunto, mas fizeram através de um vídeo que estava dentro de uma revista. Né? Lá o pessoal que foi para Canané, eles fizeram um documentário que parecia aquele canal off, né? Fazendo propaganda, né? Uma coisa, né? Mas muito legal. E eles mostrando a vivência deles lá, os impactos ambientais do turismo, a parte, né, social das comunidades que tem lá, que vendem, né? Que cultivam ostra, que cultivam... Então, esse projeto final em que eles... Como se fosse uma banca mesmo. Exatamente. Nos últimos anos, você apresenta seu trabalho para a banca. Eles ficam, né, com dor de barriga, né? Mas ao mesmo tempo, quando termina... E é um amadurecimento, né? Para a vida acadêmica, a cultura. Orgulho. Você pode perguntar para qualquer um. Vê o orgulho que eles têm de ter feito esses trabalhos. Mesmo assim, dá trabalho no começo, a gente sabe. Prepara eles para a universidade, é isso que eles vão, é o trabalho de não é só passar na universidade, é fazer bem, né? Fazer bem. É saber fazer, né? Saber fazer. E a gente tenta, né, através dessas experiências, trazer um pouco, né? Porque tem toda uma preparação, depois a concretização durante a viagem, né? E depois o resultado final, a entrega final. Não sei se eu posso fazer a propaganda, mas quem tiver curiosidade, lá no canal do Rio Branco, no YouTube, por favor. Você encontra lá alguns desses vídeos, os documentários. Eu já vi vários. Eu também já vi vários, aí realmente são ótimos. É aberto para todo mundo, não é só para a comunidade do Rio Branco, não. Pode entrar lá. É um processo. Eu acho que isso tudo justifica também, né, para as famílias, a importância de uma pernoite, né? Sim. Porque não é o acaso, né? Então... envolve muitas coisas. Isso dá toda a seriedade e que faz que a gente aconteça junto com os colégios, né? Não só com o Rio Branco, com todos os outros colégios que também têm, né, os projetos com as nossas pernoites, mas é fundamental todo esse processo, porque senão o aluno ele não se sente fazendo parte, né? E viu, Rosa, no ensino médio especificamente, eu tento fazer todo o estudo médio com pernoite. Como eu falei, porque eles já são maiores, é outro impacto. Não é que mas assim, se puder fazer o pernoite com o ensino médio, onde ele é onde a gente investe. Amplia a convivência. É muito positivo. Socialização. Muito positivo. E os professores é um caso à parte, né, Pinheiro? Eles adoram. E esse ganho, cara, não é da boca para fora. Pode chamar qualquer professor. O olhar dele, o olho no olho com o aluno fica diferente. Claro que fica. Não é que ele vai ser amigo do aluno, é o respeito que muda. E o respeito intelectual. Não é aquele respeito. Ele vai ver o professor... Porque tem medo. Exato, ele vai ver o professor de uma outra forma. O professor que dá uma risada fora de hora, que na sala de aula... Joga bola com ele. Que joga bola com ele. Cansa na trilha. Ele passa a ser companheiro da aventura, né? Ele passa a ser o companheiro da aventura. Exato. E mesmo entre eles, né? Aquele colega que de repente eu nunca enxerguei, que pode se tornar meu amigo, que é bacana, né? Uma amizade a mais, né? Tudo isso na vida deles hoje é muito valioso. Né, de tudo que acontece, né, e tudo que é proporcionado para que eles fiquem mais numa bolha do que se expandir, né, eu acho que o colégio ele tem uma grande missão de nos ajudar nisso, né, Pinho? Sim. É bem isso mesmo. Uma construção, né? E aí, Nelson, eu gostaria que você falasse assim, para quem quer embarcar nessa ideia com pernoites conosco, que dica aí que você dá de ouro para eles? Responsabilidade, senhora. Vocês não me cobram, não. Não, eu falo assim, tem dois estudos que eu falo que são indispensáveis, são divisores de água, na minha visão, que é Brasília
e esse que a gente faz com um caráter mais vinculado às questões de ações sustentáveis. Que no caso a gente está fazendo agora para Cananéia. O litoral sul, né? Ilha do Cardoso, mas que pode ser feito em Ilha Grande, que pode ser feito em Paraty, Ubatuba. Né? Então eu acho que se eu tivesse 2 cartas para gastar no ensino médio, no terceiro ano a gente não faz muito por conta, né? Mas se eu tivesse 2 cartas para gastar em primeiro e segundo ano no ensino médio, seriam essas. Ótimo. Sei que existem outras, mas essas, por enquanto, são as que eu indico, né, e muito. Exato. Então, a trilha aí convida a todos para conhecer nossos roteiros com pernoite no nosso site, ou marcando uma oportunidade conosco, né, Pinha? A Tampa e a Panela aqui tá sempre juntos, a gente se completa, é tão gostoso, fazemos há mais de 18 anos, né, Pinha? Então, é muito tranquilo, né, falar da nossa segurança, do nosso trabalho de compromisso e responsabilidade com a educação junto com vocês. E um dia, Nelson, nós vamos marcar para contar as pérolas, né, Pinho? Nossa, que é bem legal também. Primeira vez que anda de avião para Brasília. Nossa, vamos dedicar um podcast só para falar. Vamos. É inimaginável coisas que a gente já viveu, né? Exato. Foi. Então, esse foi mais um podcast, além da Sala da Trilha Educação. Se vocês gostaram, compartilhe com os diretores, coordenadores e amigos. E vem com a trilha que você não vai se arrepender. Até a próxima. Muito obrigada.